Você já conhece esse rio. Foi nele que, no primeiro episódio dessa saga, uma mãe tomou a decisão mais difícil da vida dela, 7 vezes seguidas, até que um grito desesperado salvou o 8º filho. Hoje, este mesmo rio vai receber outro bebê, só que dessa vez ninguém vai gritar para salvá-lo. Isso é Mahabharata, a maior história já contada sobre o que significa ser humano. Eu sou Flávia Dominalma e a jornada continua. No episódio passado, Gandhari amarrou os próprios olhos no dia do casamento com Dhritarashtra e nunca mais os abriu. Seu irmão Sakuni voltou para casa carregando um rancor silencioso contra Hastinapura. Agora é hora de conhecer a mulher que vai se tornar mãe dos maiores heróis dessa história e o segredo que ela guardou antes mesmo de imaginar que teria filhos. Muito antes de ser rainha, ela se chamava Prita, filha do rei Shurasena. Foi dada ainda criança para o seu tio, o rei Kuntibodja, que não tinha filhos, uma promessa antiga entre parentes, cumprida sem hesitação. Ela cresceu com um novo nome, Kunti. No palácio de Kuntibodja, uma das tarefas de Kunti era cuidar dos sábios e visitantes ilustres que passavam por ali. E um dia chegou um dos hóspedes mais temidos de toda a tradição, o sábio Durvasa, famoso por sua sabedoria imensa e por uma paciência praticamente inexistente. Um único deslize no cuidado com ele podia render uma maldição. Kunti, ainda adolescente, viu Durvasa com uma atenção impecável durante todo o tempo que ele ficou hospedado, sem nenhuma reclamação, sem um único erro. No dia da partida, o sábio, genuinamente impressionado, decidiu recompensá-la com algo extraordinário. Ensinou a ela um mantra sagrado, capaz de invocar qualquer deva dos céus. Bastava pronunciá-lo, pensando em determinado deus, e ele viria e concederia a ela um filho com seus poderes. Use com sabedoria, ele avisou antes de seguir viagem. Kunti guardou o mantra como um segredo precioso, mas era jovem, curiosa, e uma pergunta não saía da sua cabeça. Será que aquilo realmente funcionava? Um dia, sozinha em seus aposentos, ainda solteira, ela decidiu testar. Só testar! Pensou no deus Surya, o sol, e pronunciou as palavras que Durvasa tinha ensinado. O céu se abriu. Surya, radiante, impossível de se olhar diretamente, apareceu diante dela. Kunti se assustou. Eu só queria ver se funcionava, ela gaguejou. Por favor, não quero um filho, eu nem sou casada. Mas o mantra, uma vez invocado, não podia ser desfeito. Surya explicou, gentil, mas firme, que a força daquelas palavras já tinha sido posta em movimento. Recusar agora seria impossível. Ele prometeu ao menos um consolo. O filho nasceria já armado com uma proteção divina, uma armadura e brincos fundidos à própria pele, capazes de deixá-lo praticamente invencível em batalha. E Kunti permaneceria, aos olhos do mundo, tão intacta quanto antes. 9 meses depois, nasceu um menino, forte, radiante, já trazendo consigo aquela armadura dourada grudada na pele, como se tivesse nascido pronto para a guerra. Kunti olhou para aquele bebê e sentiu ao mesmo tempo todo o amor de uma mãe
e todo o pavor de uma princesa solteira seguindo o teste. Se alguém em Kuntibodja descobrisse que ela tinha um filho fora do casamento, sua vida e qualquer futuro casamento digno estaria arruinado. Ela chorou a noite inteira e, ao amanhecer, colocou o filho dentro de uma cesta reforçada, junto com a armadura dourada que já fazia parte dele, e deixou a cesta escorregar pelas águas de um rio, sem poder saber o que aconteceria com ele. Ela nunca contou a ninguém, nem mesmo anos depois ao seu próprio marido. Vamos ficar um instante com essa cena porque ela nos lembra de um jeito doloroso, o primeiro episódio dessa saga. Gangá também colocou filhos num rio, mas Gangá agia por Dharma absoluto. Ela sabia exatamente por que fazia aquilo, cumpria um propósito maior. E Shantanu, ao lado dela, testemunhava cada escolha em silêncio. Kunti agiu sozinha, dominada pelo medo e pela vergonha, sem clareza nenhuma sobre o que estava fazendo ou o porquê estava fazendo. As duas mães, o mesmo rio em espírito. Duas escolhas que parecem à primeira vista semelhantes, e que na verdade nascem de lugares completamente diferentes dentro de uma pessoa. Uma do Dharma compreendido, a outra do medo não enfrentado. Não se trata de julgar Kunti. Ela era praticamente uma criança sozinha, sem ninguém a quem recorrer. Mas vale sentir essa diferença de perto, porque ela vai voltar a aparecer de várias formas ao longo dessa saga, de toda essa saga. Quantas vezes a gente também abre mão de alguma coisa preciosa, não porque é o certo a se fazer, mas porque o medo do julgamento fala mais alto do que qualquer outra voz. A cesta foi encontrada rio abaixo por um casal de condutores de carruagem, Adirata e Radha, que criaram o menino como filho próprio, sem imaginar de onde ele realmente vinha. Deram a ele o nome de Karna. Karna cresceria sem saber que era filho do próprio sol, sem saber que tinha uma mãe viva, uma princesa, a poucos reinos de distância. E sem imaginar que décadas depois ia encontrar esta mesma família como inimigo no campo de batalha contra os próprios irmãos. Kunti cresceu, se casou com o rei Pando e guardou esse segredo tão fundo que ninguém em Hastinapura jamais suspeitou. Mas o mesmo mantra que gerou Karna um dia vai salvar a linhagem inteira dos Pandavas de uma maldição terrível. No próximo episódio, o que aconteceu com Pando na floresta e por que ele nunca mais pôde tocar na própria esposa. Se inscreva para não perder o próximo episódio. A saga está prestes a dar seu primeiro grande golpe. Om Tat Sat.